Abrimos aqui mais um episódio da Escola Bíblica, voltamos à sua presença para continuarmos a estudar a Epístola aos Romanos. Hoje voltamos ao capítulo 11. Temos sempre a presença do pastor Pedro Esteves, que está connosco, e é sempre muito gratificante podermos estudar a Bíblia e podermos abrir a Bíblia diariamente consigo. Pedro, nós temos sempre o hábito de trazer o estudo bíblico a partir daquilo que a Bíblia nos ensina, e para isso trazemos sempre um sumário. Qual é o sumário de hoje? Vamos, na verdade, em continuidade do que temos feito nos últimos episódios, vamos continuar a analisar as afirmações e toda a reflexão de Paulo sobre a herança judaica que marca e tem importância na Igreja e, neste caso em particular, promessas de salvação que foram feitas a Israel e que o apóstolo Paulo ainda vai reformular e usar. Muito bem, vamos então abrir as nossas Bíblias. Se tiver a sua Bíblia à mão, poderá fazê-lo no capítulo 11 de Romanos. Se não, poderá seguir a leitura a partir do nosso quadro que diz: porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim todo o Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades, e este será o meu concerto com eles quando eu tirar os seus pecados. Lemos Romanos capítulo 11, versículos 25 a 27. Pedro, eu quase que diria que nesta passagem existe algo de profético nas palavras de Paulo, não achas? Sim, o apóstolo Paulo parece, pelo menos fazendo uma leitura literal, colocar aqui um sentido profético na ideia de que ainda em Israel haverá tempo e oportunidade para salvação. E podemos, por isso, claramente afirmar este sentido profético. A verdade é que há muitos séculos mesmo que os cristãos discutem e debatem este texto, e é evidente que há alguns elementos aqui nesta secção do capítulo 7 que nos colocam algumas dificuldades. E longe de nós pretender que todas as palavras da Bíblia são claramente perceptíveis ou estão totalmente dentro daquilo que nós podemos entender. Claro. A verdade, por isso é que há progressão na revelação e na compreensão do que está revelado, e há passagens na Bíblia, nomeadamente o apóstolo Paulo tem algumas, Que não são assim tão que claras, não são é? tão claras. Isso significa que nós, para já, poderemos ter diferentes leituras ou até interpretações, e muitas delas, essa diversidade de interpretações é justa e adequada. Naturalmente que isso nunca acontece, porque nem o Senhor o permitiria, é isso que queremos pela fé, que isso possa acontecer em assuntos que são absolutamente vitais para a nossa compreensão da fé, para a salvação e para alimentar a nossa relação com Deus. Agora, quando apóstolos escreveram de forma tão extensiva sobre tantos temas, naturalmente que há algumas passagens que nos colocam algumas dúvidas, no sentido em que talvez o apóstolo tivesse a ter um alcance no seu pensamento que nós, com a mera leitura, poderemos não entender totalmente esse alcance. E esta passagem de Romanos, eu diria que há séculos que os cristãos, de alguma forma, andam a discutir este assunto e a debater este assunto, Exatamente. não é? Aqui, toda esta secção, nós poderíamos até ter passado por cima estes capítulos ou alguns destes Claro. versículos, mas parece-nos que é relevante num estudo aberto como estamos a fazer e, sobretudo, um estudo honesto da Escritura. É interessante também dedicar, nem que sejam alguns minutos, a algumas destas passagens que implicam algum desafio. Quais são esses pontos, A então? verdade é que todo o conteúdo, o contexto e o teor desta passagem, no fundo, o apóstolo Paulo está a abordar esta problemática de Deus ter ainda um projeto, se quisermos, para o seu povo, para Israel. E essa ideia de que a Igreja cristã, ela, em grande medida, a sua mensagem e até a sua prática assentam numa base que foi tudo o que Deus revelou a Israel. Mas a verdade é que, para o apóstolo Paulo, parece ser importante, e aí, lá está, podemos dizer, talvez por algumas questões específicas que a Igreja cristã em Roma estivesse a enfrentar, pelo menos nós percebemos que alguma forma de desprezo ou menosprezo da parte, neste caso, dos cristãos de origem gentia, estivessem a ter sobre os judeus,
talvez fosse uma das motivações para o apóstolo Paulo tentar chamar a atenção e exortar a Igreja para estes factos. E é por isso que neste capítulo 11, 10 e 11, o apóstolo vai abordar, em certo sentido, o futuro de Israel. É, portanto, uma reflexão que o apóstolo faz, com certeza baseado na sua reflexão, também naquilo, com certeza, que Deus o inspirou. E então nós vemos que Paulo, o que está a tentar dizer, no fundo, nestes capítulos, é uma resposta à questão que ele colocou, nós aqui já abordámos em episódios anteriores, que é a pergunta: porventura rejeitou Deus o seu povo? Portanto, esta é que é a pergunta-chave na mente de Paulo, à qual ele está a tentar dar a resposta. E mesmo nos nossos dias nós podemos ver que Deus lança a semente em todo o mundo, em todos os povos, tribos, línguas, como temos esta passagem no Novo Testamento, mas Deus continua a procurar alcançar os judeus, não é? O povo judeu, que iniciou, no fundo, esta cruzada com Deus. Esse povo, precisamente, há uma cruzada, de facto, de relacionamento com Deus, e eu tenho explorado aqui porque é uma ideia que eu acho bastante importante para nós compreendermos que o centro da revelação bíblica e das várias formas como nós encontramos a revelação de Deus, esse centro é o relacionamento entre Deus e o ser humano. Porque Deus é um ser relacional, aliás, isso nós aprendemos na Escritura desde o princípio. Podemos mesmo dizer que um certo sentido criador de Deus implica a vontade de relação. Porque sendo Deus um ser autónomo e livre, como nós queremos que Ele é, e Ele se revela, Deus não tinha que criar, nem era uma obrigação a criação. Curiosamente, podemos aqui fazer este parênteses para dizer que o próprio Deus é em si mesmo um ser relacional. Porque se a Bíblia o revela como sendo Deus Pai, Filho e Espírito Santo, quer dizer que em Deus há relação. Quando eu digo em Deus, estou a falar na essência da pessoa divina. Claro. Esse sentido relacional primário na natureza divina, ele deu fruto, dá fruto no facto de Deus ser criador. E Deus vai criar seres com os quais se relaciona. Por isso a Bíblia revela a multidão de anjos e a organização dos anjos, e claro, a Bíblia revela a criação do planeta Terra, e não sabemos se outros planetas existem onde Deus possa ter vida. A Bíblia até nos dá algumas indicações nesse sentido, mas temos que reconhecer que são pequenas notas que nos deixam talvez uma pequena luz. Portanto, é um assunto sobre o qual é difícil falar, mas a verdade é que, como corolário da sua criação, ou clímax, Deus vai criar um ser que, tendo a sua imagem, ele pode perfeitamente relacionar-se. Então, dentro deste contexto relacional, nós entendemos que Deus tem com certeza, fará sentido, esta é a argumentação que no fundo podemos fazer a partir do que o apóstolo Paulo nos ajuda a fazer, é que Deus tem um projeto para o povo de Israel, que continua a existir, se quisermos, enquanto uma entidade, nação. Deus tem esse projeto, porque este foi um povo com quem Deus se relacionou de uma maneira muito próxima. Fica aqui a pergunta: porventura rejeitou Deus o seu povo? Por isso, Deus não rejeitou o seu povo, porque Deus escolheu este povo para uma relação próxima e especial com ele. Sendo que este povo não aceitou Deus na pessoa do seu filho, então Deus entrou numa nova etapa, como já falámos, da relação. Mas por isso é que o apóstolo chega ao ponto de dizer que Israel será salvo. Por isso é que começámos aqui por dizer essa nota profética: Deus tem um projeto ainda para esse povo especial. E acreditamos que escatologicamente, quer dizer, haverá um tempo perto do tempo do fim onde possivelmente, seguramente, muitos dentre esse povo aceitarão Jesus Cristo e farão parte do povo que há de aguardar essa a ressurreição e a vida eterna. Em 10 segundos o aprendo fazendo. Se a pregação do Evangelho é um dos sinais de que Cristo virá em breve ao mundo, tal como nós lemos no texto de hoje, embora não abordamos muito, então há aqui um apelo a que todos nós nos envolvamos o mais empenhadamente possível na proclamação deste Evangelho a todos os povos, para que Jesus venha. Faça isto e seja feliz. Que Deus o possa abençoar. Nós voltamos no nosso próximo episódio. Até lá.